Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Hoje, dia 29 de agosto de 2014, eu, Tiago Botelho, vice-presidente do Sindicato dos Municipários, com grata satisfação, estou aqui, através dos canais da TVC, 2 da Via Cabo e 14 da NET, apresentando mais um programa de TV do SIMP, que vai ao ar todas as sextas-feiras, ao vivo, das 19 às 20 horas. Uma saudação especial a todos os colegas servidores públicos municipais e também à comunidade pelotense que assiste diariamente a programação da TVC. Junto comigo até às 20 horas na Suite Master, Wagner Borges e eu estaremos aqui apresentando o programa do SIMP, propiciando você, colega municipário, você, cidadão, que recebe os serviços dos municipários, para que você tenha de forma semanal, atualizadamente, as informações e matérias e atividades desenvolvidas pelo Sindicato dos Municipários de Pelotas. Lembrando que o programa do SIMP, embora vá ao ar todas as sextas-feiras ao vivo aqui pela TVC, a gravação do nosso programa aqui ao vivo é disponibilizada pela segunda-feira, mais tardar terça-feira da semana seguinte. Nós disponibilizamos na íntegra a gravação do nosso programa. Ou seja, para aquele colega que não tem TV a cabo, ou aquele que tem, mas perdeu o programa, e aquele que só tem internet, seria o seu único meio de assistir. Então você encontra aí no rodapé do seu televisor todos os meios eletrônicos de contato do SIMP. Visite o nosso site www.simpelotas.com.br. Quando você acessa o site do SIMP, no canto superior esquerdo, ali encontra-se sempre o último vídeo de programa de TV que foi ao ar aqui na TVC. Então, ali sempre está de forma atualizada, não só o vídeo, mas também matérias, informações do SIMP, contatos, enfim, tudo que você precisar saber sobre a entidade SIMP encontra-se em nosso site. Logo abaixo você vê aí no seu televisor o nosso e-mail, o simp@simpelotas.com.br. Você que deseja receber matérias, informações de forma ágil, rápida, antes mesmo dessas nossas matérias serem veiculadas na imprensa e exclusivamente antes de serem enviadas à imprensa, os nossos contatos de e-mail recebem em primeira mão. Hoje o SIMP possui mais de 1.500 e-mails cadastrados. Se você não recebe na sua caixa de entrada e-mails do SIMP, é sinal que você não tem seu e-mail cadastrado. Então, para isso, nos envie solicitando tal cadastramento, somente dizendo que você deseja receber as informações e matérias do SIMP pelo e-mail, que encontra-se aí na tela. Se você também tem Twitter e deseja seguir os nossos passos, twitter.com/simpelotas. Também, se você deseja rever não só este e todos os outros programas de TV realizados pelo SIMP ao longo dos mais de 7 anos de programa aqui pela TVC, se você deseja ver vídeos de mobilizações, de entrevistas e outros produzidos pela entidade, você acessa o nosso canal de vídeos no YouTube, youtube.com/simpelotas. E também, se você deseja criticar, sugerir, compartilhar, comentar todas as nossas postagens no Facebook, você nos achará por SIMP Espaço Pelotas. E aí nos peça para que a gente o adicione ou a adicione como mais um novo amigo ou amiga do SIMP através do Facebook. E sempre também ressaltando que a sua participação é muito importante aqui no nosso programa de TV ao vivo. E a sua colaboração, a sua participação ao vivo se dá de forma através do envio de mensagens de texto, famoso SMS, torpedo, enfim. Então, através do 9122-8820, nos mande a sua pergunta, a sua mensagem, a sua sugestão, a sua crítica, seu questionamento, que com certeza leremos aqui ao vivo. E a gente frisa que as mensagens que possivelmente não serem lidas no programa em decorrência da pauta e informes, com certeza a gente sempre lê no início do nosso próximo programa. Tanto que assim me comprometi e farei. No programa passado a gente recebeu várias mensagens, não houve tempo hábil para lê-las, e até porque o programa iniciou um pouquinho mais tarde por um probleminha, mas hoje aqui em primeira mão, aqui antes de darmos os demais informes,
entrarmos nos nossos itens de pauta, né, leremos com certeza as mensagens dos nossos queridos colegas que prestigiaram com a sua audiência e enviaram na semana passada. Quero também reforçar que, além de vários temas importantes que trataremos hoje aqui no programa, também mostraremos para vocês que estão aí em casa e também hoje, possivelmente, tivemos essa oportunidade de registrar essas imagens hoje mesmo à tarde, foi há poucas horas atrás. Nós vamos mostrar as precárias condições de estrutura de trabalho, de condições de trabalho, de estrutura física da Unidade Básica de Saúde Navegantes, a UBS lá do bairro Navegantes, que é do Programa Estratégia de Saúde da Família, e também mostraremos para vocês imagens do prédio alugado, né, temporariamente alugado, onde abriga hoje a Escola de Educação Infantil Albina Pérez, prédio este que fica situado ao fim da Avenida Domingos de Almeida, né, quase em frente à Escola Piratinino de Almeida, e a situação também muito ruim de instalações ali, embora sendo um prédio alugado em virtude da demora da reforma da escola, os profissionais ali, sejam professores, auxiliares de educação infantil, demais funcionários e as crianças ali atendidas também estão em condições ali que, pedagogicamente, para desenvolvimento e formação das crianças, tanto na parte intelectual, né, tanto na parte psicomotora, física, né, está muito aquém de ser um belo exemplo de qualidade de ensino, mesmo que seja em caráter provisório, né, tem que haver preocupação e planejamento para quando ocorram essas coisas. Então mostraremos imagens da UBS Navegantes e da Escola de Educação Infantil Albina Pérez. E também, claro, trataremos de vários outros temas aqui de grande relevância para a categoria. Bom, vou cumprir aqui as minhas promessas conforme o programa passado, de acordo com as mensagens recebidas no programa passado. Primeiramente, agradecê-las, né, as pessoas que nos enviaram, né, tendo a gentileza e a paciência também, né, já que não houve a oportunidade de proceder com a leitura, mas a gente sempre faz no próximo programa e assim faremos neste exato momento. Então, já começo aqui mandando um grande abraço para o meu querido amigo João Mastro Antônio, que havia nos mandado a mensagem nos dando uma boa noite, dizendo que estava na escuta, né, e nos manda abraços. O João Mastro Antônio, aí, que é o nosso telespectador, né, assíduo, presente, toda sexta-feira aqui pela TVC. Né? Então, João, um grande abraço para ti, para a tua família, muito obrigado pela tua audiência. João, que é um colega servidor público, aposentado, né, nunca esquece-se da luta, da reivindicação dos aposentados, né, nem o SIMP também nunca esquece essa luta, e o João, sempre na sua participação, faz sempre menção, porque passam governos, trocam governos, né, que não dão a devida importância aos trabalhos dos servidores ativos, muito menos para os aposentados, que sequer têm vale alimentação, né, e outros benefícios que poderiam ser concedidos a eles, onde o SIMP sempre coloca como temas importantes quando da database, que é o período de negociação salarial, sempre em maio de cada ano, mas ao longo dos anos aí nenhum dos prefeitos tem se importado com os aposentados, né? E a maior prova disso foi em outros programas anteriores que eu já tratei sobre o nosso Previpel, né? Que os 2% que são descontados nos contra-cheques dos servidores, que se referem ao FAM, servidores estatutários, que se refere ao FAM, o Fundo de Assistência Médica, né? A Prefeitura havia descontado de todos os servidores no primeiro quadrimestre, e se apropriou indevidamente dos recursos sem repassá-los ao Previpel. E são recursos para a saúde de todos os estatutários, sejam ativos, sejam os aposentados ou até mesmo os pensionistas. Seja a Prefeitura, sem nenhum dó, apropriou-se indevidamente desses recursos. Graças às nossas denúncias, esses recursos foram devolvidos. Só que os outros 2% que compete à Prefeitura, porque ela também tem que contribuir para o Previpel com 2%, a Prefeitura não pagou ao longo quase aí de todo o primeiro semestre e está procedendo, a partir de 2 meses atrás para cá, está procedendo de forma parcelada
a sua cota patronal, a sua obrigação. Ou seja, o servidor entra com 2% mensalmente, mas a prefeitura, por lei, tem que entrar também com 2% para a saúde dos trabalhadores e de seus dependentes. Quer dizer que nem isso a prefeitura honra, né? E aí vem falar, às vezes, o executivo, em respeito com o trabalhador, em respeito com os aposentados. Ora, se já fere na parte mais sensível, que é salarial, com descontos salariais, seja em período de paralisação ou greve, e desconta de forma não deliberada, porque descontou inclusive de servidores que sequer fizeram paralisações, greve, descontou de servidores que se encontravam em licença de saúde, de servidores que encontravam-se em licença maternidade e por aí afora, né? Então, não obstante isso, ainda também desconta, né, dos servidores a parte da saúde, e sequer repassou para o Instituto, que agora foi quitado, mas na época não foi, se apropriou desse dinheiro e usou para outros fins. E o dinheiro que é de obrigação da prefeitura, que é mensalmente repassar 2% para o Fundo de Assistência Médica, a prefeitura não o fez, está fazendo agora de forma parcelada, tanto o Conselho Deliberativo, Fiscal, todos os demais conselhos e sindicatos, tanto o SIMP como o SINSAPEL, que representam os servidores do SANEP, nós ingressamos já com uma denúncia junto ao Ministério Público e queremos a apuração disso aí, porque a prefeitura sequer está preocupando-se com a saúde dos trabalhadores, né? Então isso aí justamente é lamentável. E estaremos comentando ao longo do programa também assuntos correlatos a esse. Então, meu querido amigo João Mastrantônio, com certeza nós não nos esquecemos dos aposentados, diferente dos nossos gestores. Também aqui recebi uma mensagem no programa passado, e que na oportunidade aqui eu quero pedir desculpas, que quando a gente mostrou o vídeo no programa passado, o vídeo com a tarde onde propiciamos para os nossos queridos e queridas sócios e sócias aposentados do SIMP, nós tínhamos realizado uma tarde de confraternização com esses colegas, onde tivemos um bingo gratuito, onde tivemos distribuição de brindes, realização de exames, né, comemos salgadinhos, tomamos chá, confraternizamos, né, com os nossos sócios aposentados. Aí, João Mastrantônio, tu era para estares nesse evento, hein, João? Já fizemos 2 eventos específicos para os sócios aposentados, tu não fostes nenhum deles, né? Esperamos que no próximo aí tu possas comparecer. Estava muito bom lá, João. Semana passada, quando tu mandou a tua mensagem para nós, eu tenho certeza que tu estavas na escuta, já que tu falou que estavas, né? E naquela oportunidade, no programa passado, demonstramos imagens daquele encontro, daquela bela tarde. E aí eu falei o nome errado de uma das colegas, queridas colegas, que é uma grande telespectadora aqui do nosso programa, a dona Eulina, e eu havia falado no programa Dona Olinda. Então, dona Eulina, peço perdão por ter falado errado o seu nome no programa passado, né? Mas com certeza eu sei que a senhora não ficou brava, né? Até porque a senhora é muito gentil, seria longe do seu perfil, né? Então com certeza a senhora me perdoa. Então um grande beijo para a senhora, dona Eulina, né? E muito obrigado aí pela sua audiência, e com certeza a senhora se viu, saiu muito bem nas imagens do programa passado, né? Já que a dona Eulina foi uma das contempladas com um dos prêmios do bingo gratuito. Então, dona Eulina, muito obrigado pela sua audiência e pelo envio da mensagem no programa passado. Também quero ler aqui mais 2 mensagens do programa passado, comentá-las, na verdade, e são 2 mensagens importantes, né? Um colega ou a colega nos mandou uma mensagem falando que quando eu comentei sobre os descontos que houve por parte da prefeitura em relação aos dias de greve, de paralisações, quando eu fazia os comentários que alguns colegas tiveram descontos sem sequer ter feito paralisação ou greve, ou encontravam-se em algum tipo de licença, enfim, não eram para ter nenhum tipo de desconto. Teve colegas que até fizeram paralisações ou greve e também não teve desconto, ou não tiveram desconto, ou seja, a prefeitura se desorganizou totalmente para fazer esse corte na carne, como se diz, né? E um colega nos mandou uma mensagem dizendo que estava de licença de saúde e que teve os descontos, ou seja, não poderia ter. E esse caso não depende da conciliação que nós estamos tratando junto à Justiça do Trabalho.
Ou seja, conforme eu falei no programa passado, segundo a última audiência que tivemos na Justiça do Trabalho, há umas 2 semanas, a Justiça do Trabalho, a Prefeitura pediu para a Justiça do Trabalho um prazo de 45 dias para formular uma proposta de compensação desses dias descontados. Ou seja, ela vai, a princípio, pelo menos ela pediu esse prazo, para formular uma proposta que possibilite que aqueles que tiveram descontos e desejam compensar aqueles dias não trabalhados de forma, claro, trabalhando, de poderem ser ressarcidos. Agora, casos como estes na qual eu citei, como licença de saúde, licença maternidade, licença paternidade, licença nojo, licença para acompanhante de enfermo, ou seja, todas as licenças legalmente previstas, onde o servidor efetivamente não teria que estar trabalhando, ora, é óbvio que não poderia ter desconto. Isso aí foi um erro grotesco, um erro maldoso e intencional por parte da Prefeitura. Então, estes casos não dependem do resultado dessa ação que o SIMP moveu na Justiça do Trabalho. Ou seja, esses são casos que quem enquadra-se nesse tipo de problema, basta ir na Secretaria de Administração, faça no setor de protocolo este pedido de ressarcimento imediatamente, porque na administração encontram-se todas as suas informações funcionais. Logo, quando o setor responsável interno da administração, diante do protocolo, verificar que aquele colega não enquadrava-se em situação de efetividade, ele não teria que estar trabalhando, é óbvio que ele não poderia ter tais descontos referente àqueles dias. Então tem que ser de forma protocolar, isso por escrito ali, e obviamente a administração terá de devolver os valores. Isso certamente para estes casos. Para os demais casos, bom, eu fiz greve, eu fiz paralisação, ainda está em conciliação através de uma ação que o SIMP entrou na Justiça do Trabalho, porque em nenhum momento o Executivo quis negociar e nem dialogar. Diferente daquela inverdade, onde o Executivo, numa das oportunidades que esteve presente na Câmara, que foi quando da votação do projeto de reajuste dos nossos salários e do Vale Alimentação, um dos representantes do Executivo afirmou numa emissora de TV que o governo queria sim discutir sobre os dias paralisados, que o governo queria sim dialogar sobre os dias paralisados. Mentira. Mentira, porque teve 2 audiências onde o município teve prazos pós-audiência para sentar-se conosco e debater sobre isso e não quis. E na última audiência o prefeito foi pessoalmente na Justiça do Trabalho dizer que ele não queria nada. Era manter os descontos e obrigar todo mundo, no caso, no que se tange ao magistério, queria inclusive fazer com que o magistério desse aula aos sábados e durante o período de recesso escolar. O que configura uma ilegalidade, porque se vai trabalhar toda semana, excede aí a carga horária obrigatória semanal, vai trabalhar o sábado, é hora extra. E aí não é nenhum tipo de compensação. O que os colegas querem é possibilidades de compensar. É trabalhar aqueles dias não trabalhados e receber por isso. Bom, se o prefeito acenar que quem trabalhar aos sábados para fins de compensação será ressarcido, ok, vai ser fechado o calendário letivo, mas tem que ser ressarcido. E os servidores e servidoras que não são do magistério, que são das mais diversas secretarias, bom, se tem horas extras em haver, que desconte dessas horas extras para aqueles servidores que assim desejarem. Se for servidores que desejam trabalhar em sistema de hora extra, não hora extra para recebê-la, e sim, além da sua carga horária obrigatória, trabalhar essas horas que não foram trabalhadas para adesão à greve e paralisações, e ao completar aqueles dias serem ressarcidos. É só essa a possibilidade que o servidor quer ter. E aí o governo, que se diz do diálogo, em nenhum momento quis sentar para dialogar. E agora pediu 45 dias. Vamos ver se esses 45 dias, que já é uma terceira chance de conciliação, vamos ver se a Prefeitura fará uma proposta nesse sentido. Então, está aí a mensagem da colega. Terminando aqui as mensagens para colocar em dia, teve um colega também que nos mandou uma mensagem dizendo que no mural da sua escola, vejam bem, no mural da sua escola estão expostos os nomes dos professores e funcionários, estão expostos os nomes e as faltas deles
decorrentes daqueles que aderiram à paralisação e aos dias de paralisações e dias de greve. Ou seja, quem chega lá na escola, está lá o nome do profissional, do funcionário, e dizendo as faltas destes. E aí nos perguntaram se isso é legal. Bom, não se trata de uma informação sigilosa. Isso aí não é uma informação sigilosa, né? A escola tem a autonomia interna, né, de formas de divulgação do seu trabalho, formas de atuação, e isso vale muito de cada direção, de cada escola, né? Não se trata de uma informação sigilosa, informar o nome do funcionário ali lotado, o profissional, e as suas faltas. Mas, no mínimo, é constrangedora. Por que é constrangedora? Quando um colega assumiu ter feito greve ou paralisação, a maior prova que ele fez greve e paralisação não é que ele não foi trabalhar, simplesmente. Ou ele foi nos movimentos de mobilizações, enfim, e aquele que não foi, efetivamente paralisou. Ele não foi a desempenhar as suas atividades para protestar, sabendo das consequências. E aqueles que não quiseram paralisar, não quiseram fazer greve, se respeitam e estão na escola. A questão é, passou o período de paralisação e greve, por que quando há faltas destes e de todos os outros colegas, não se mantém ao longo do ano também ali para todo mundo ver? Inclusive, as não presenças também de direções de escola. Será que consta ali também o dia que um diretor não quis ir à escola, não foi por motivo A ou por motivo B? E essas faltas, são faltas somente não justificadas? Também são informadas para toda a comunidade ver as faltas justificadas, que são aquelas por licenças de saúde, de atestados, enfim, né? Então, é constrangedor, não é necessário isso aí. Não é necessário, mas não se trata de uma ilegalidade, mas no mínimo constrangedor. E todo colega servidor público que sentir-se constrangido com este ato, com essa situação, até porque há um juízo de valor diferenciado, porque não ocorre isso durante o ano inteiro, né? Na verdade, isso aí deveria, para quem sinta-se lesado, não tem problema nenhum de fazer um boletim de ocorrência por constrangimento ilegal consumado. Esse é o nome do enquadramento da tipificação do crime. Constrangimento ilegal consumado. E se quiser procurar os seus direitos, inclusive quem é sócio quiser procurar assessoria jurídica nesse sentido, até para tratar desse assunto, sinta-se à vontade, com certeza a assessoria jurídica lhe informará mais tecnicamente sobre isso. Então é essa a mensagem do colega ou da colega que nos enviou. E por fim, uma mensagem aqui que foi enviada no programa passado, e essa eu tinha prometido para o pessoal, né, e o programa foi correndo semana passada. Eu quero mandar um grande beijo, mas um beijo bem grande mesmo, um grande abraço para as queridas colegas da Escola de Educação Infantil Darcy Ribeiro, lá no Fragata, que estão nesse momento nos assistindo, estavam nos assistindo semana passada, né? São excelentes pessoas, excelentes colegas, são mais até do que colegas, né? Trabalham muito bem, atendem bem a comunidade, as crianças, né? Mesmo passando diversos problemas estruturais naquela escola, né? Ainda mais que deu problema com a licitação aí para a reforma da escola. Quem assiste o nosso programa de TV, já há alguns meses atrás, o SIMP divulgou imagens aqui das péssimas condições de trabalho lá, né? Nós mostramos aqui imagens que mostravam lá que em determinadas salas tinha apenas uma única cuba para dar banho nas crianças e doada pela comunidade de plástico, porque as cubas de ferro estavam enferrujadas. O parque recreativo das crianças, brinquedos de madeiras podres, com madeiras cortantes, né? O escorregador lá no fundo do pátio, com pedras expostas cortantes e várias outras condições estruturais com problemas, né? O forro com buracos abertos ali no refeitório, mas nem por isso, extintores vencidos desde 2010, né? Foi a escola que teve princípio de incêndio, onde essas colegas, né, tiveram que, naquele momento, garantir a vida das crianças, e hoje passam dificuldades aí por algumas salas estarem interditadas graças à denúncia do SIMP e através também do Corpo de Bombeiros, que também já tinha atendido o nosso pedido para lá fazer a vistoria, mas o SIMP, muito antes de acontecer esse problema, o SIMP já tinha identificado, registrado e encaminhado ao Ministério Público. Então eu quero mandar um beijão
para todas, né, da Darcy Ribeiro, a querida Fátima, seu esposo que está nos assistindo, um grande abraço, Fátima, para ti, para o teu esposo, deve estar tapadinho aí no cobertor na sala nos assistindo, né? Um beijão, um abraço aí para vocês, para Fátima, para Jaqueline, né, para Carmen. E aí eu vou ler a mensagem da Carmen, que a Carmen nos mandou no programa passado, e coincidentemente, aquela sexta-feira foi muito corrida, por isso que teve até problema aqui no programa, né? Naquela sexta-feira a Carmen estava com um grave problema, né? O seu filho, que é diabético, precisava de insulina, e a Carmen recebe esses medicamentos, obviamente, né, a insulina, através da farmácia municipal. E a Carmen, na sexta-feira passada, tinha ido de manhã cedo, ficou lá na fila, e ela e tantos outros usuários na farmácia municipal receberam a resposta que a insulina, que já havia chegado, né, de Porto Alegre, já se encontrava em Pelotas, e encontrava-se no local que fica estocado, e a informação inicial é que nem sequer seria liberado na sexta-feira. A princípio seria só na segunda, vejam bem. Os pacientes que precisam de insulina não tinham mais insulina a partir de sexta, ficariam sem insulina sábado, domingo, segunda. Até segunda, para tomar uma nova insulina, ou seja, pessoas com nível de diabetes muito alto, com certeza pode levar ao óbito. E aí, naquela oportunidade, a Carmen entrou em contato comigo, né, eu e o outro diretor do SIMP, o Márcio Torma, né, incansavelmente, passamos toda a manhã ligando para a Secretaria de Saúde, falando com o pessoal. Agradeço aqui ao vivo a Ana Costa, que era superintendente de ações de saúde, e todo o contato que eu tive com a Ana Costa sempre nos dando retorno. E eu disse para a Carmen que a gente ia até as últimas consequências, não só para ela, mas para todos os usuários que estavam sendo atingidos no momento, até porque as informações da farmácia municipal eram contraditórias. Ora era porque não tinha nenhum veículo oficial para buscar os medicamentos, né? Ora era porque já não era questão de veículo, é que teria que ter feito toda a contagem do estoque, e só quando se faz de tudo é que é liberado, porque é bipartite, é estado e município que trabalha na farmácia. Então, finalmente, quando chegou lá na tardinha, eu liguei para a Carmen com a bela notícia dizendo: Carmen, já estão as insulinas na farmácia municipal, pode se dirigir para lá agora. E o teu filho e tantas outras pessoas que precisavam, né, a comunidade pelotense que se encontrava sexta-feira e que precisava de insulina, né, graças ao nosso engajamento, à nossa luta, né, efetivamente conseguimos e foi garantida a insulina para todos naquele dia. E aí a Carmen nos mandou a mensagem dizendo: Tiago, quero agradecer a ti e ao Torma por terem me ajudado mais uma vez. Que bom quando temos a quem recorrer, não tenho palavras que possam definir minha gratidão. Beijos, Carmen da Darcy Ribeiro. Então, beijão, um grande abraço aí para Carmen e para todas as queridas colegas da Darcy Ribeiro. Bom, coloquei as mensagens em dia, né? E já recebi nova mensagem agorinha. Como eu falei, nossa grande telespectadora, Dona Eulina nos diz o seguinte: Oi, Tiago, estás perdoado, e jamais eu ficaria braba por tão pouco. Só quis corrigir o meu nome para não parecer outra pessoa. Abraço e bom programa. Dona Eulina, um beijão para a senhora, um abraço, que é isso, né? Em nenhum momento, nem eu falei aqui de correção, é verdade. Né? Na verdade, o nome que estava na pauta do programa, ele estava escrito de forma errada. Né? Não fui eu nem que soletrei aqui de uma maneira indevida, mas com certeza ali, ao verificar a mensagem, né, mandei a mensagem para que a senhora assistisse o programa. Então a Dona Eulina e todos aqueles colegas que encontravam-se conosco naquela bela tarde, né, sintam-se contemplados com esse meu abraço aqui ao vivo, não só para a Dona Eulina, mas para todos vocês aí que estão nos assistindo. Bom, pessoal, botadas as mensagens em dia, e depois tem mais abraços. Hoje vários colegas aí me pediram para mandar abraço, que estariam aqui assistindo ao vivo, né? E eu anotei aqui e ao decorrer do programa mandarei os abraços. Bom, colegas, nós temos aqui um informe pedido para nos passar para vocês e para a comunidade que será atingida e abrangida por esse pleito que terá no dia 13 de setembro e 14, né, nos dias 13 e 14 de setembro, haverá a eleição para o COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem. Né? Então, o COREM, ele é uma autarquia federal, ou seja, ele é um braço do Estado, e ele tem o poder de polícia, na verdade, mas na fiscalização
do exercício profissional de enfermeiros e enfermeiras, técnicos e técnicas em enfermagem, auxiliares de enfermagem em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, poderão votar os profissionais, claro, envolvidos, né, devidamente cadastrados no Corém. O voto será pela internet e será compreendido desde as 8 horas da manhã do dia 13 de setembro e às 8 horas do dia 14 de setembro. Vai das 8 do dia 13 até as 8 do dia 14. E queremos apenas aqui ressaltar que dentro das chapas envolvidas, a chapa 1, denominada Muda Corém de Verdade, nós queremos aí enaltecer o nome de um querido colega nosso, que é trabalhador da área da saúde municipal, que é o Willy Etzel Júnior. O Willy, ele é mestre em gerontologia, né, pela Faculdade da Espanha, também faz parte da saúde da família, dentro da sua formação, saúde da família Fiocruz e farmacologia clínica pela Universidade Católica de Pelotas. Isso é a formação acadêmica do Willy. O Willy, ele é enfermeiro aqui no nosso município em Pelotas, na Secretaria Municipal de Saúde, e também é enfermeiro do Hospital Escola da UFPEL. Ele já foi membro do Conselho Municipal de Saúde aqui de Pelotas, da UFPEL, e é conselheiro titular do Conselho Universitário da UFPEL, da Universidade Federal de Pelotas. Então, quem quiser acessar, ter mais informações sobre as propostas da chapa 1, Muda Corém de Verdade, pode acessar pelo Facebook, é só colocar lá Muda Corém de Verdade, tudo junto, e também através do blog deles, que é mudacoremdeverdade.blogspot.com.br. Então, boa sorte aí ao Willy, que é o nosso colega aí municipário e que faz parte aí da chapa concorrente às eleições do Corém, Conselho Regional de Enfermagem. Bom, pessoal, me pediram mais uma vez, e olha que eu já abordei aqui nos 5 últimos programas de TV, né? Mas é normal, né? Às vezes os colegas encontram-se desinformados, não no caso pela entidade, pois, como eu disse, a gente sempre informa de forma ágil, rápida, por todas as nossas mídias. Quem acessa o site do SIMP, o Facebook do SIMP, quem nos liga, sempre tem a informação certa, concreta e em primeira mão. Tanto que, qual é o assunto que aqui eu volto a informar? Sobre o PASEP. Por que não veio o pagamento do PASEP no contra-cheque do mês passado, né? E não veio no pagamento agora de agosto, para quem foi hoje, já que hoje é o pagamento para todo o funcionalismo municipal. Embora eu expliquei em vários programas, a única notinha que a prefeitura colocou não explica quase que nada, né? É uma nota da prefeitura do dia 22 de julho, onde ela só informou que o PASEP não seria disponibilizado na folha de julho, como ocorria em anos anteriores, devido a um problema de informação, devido a um problema de contingenciamento através do Ministério do Trabalho e Emprego, e que seria este pagamento de forma parcelada, não havendo previsão de repasse para a folha de pagamento. E aí, no entanto, as inscrições com números finais 0 e 1 já estão com os valores disponíveis. Ou seja, a informação ela é mais além disso aí. Teria que ser mais além. Ou seja, quem é que tem direito ao PIS ou PASEP? São aqueles trabalhadores que já têm a sua inscrição há no mínimo 5 anos, que no mínimo trabalharam o ano passado 30 dias, que também, ao somar os salários brutos, ou seja, o total dos vencimentos dos 12 contra-cheques dos 12 meses do ano passado, soma-se todos os brutos e divide por 12. O valor que der desta equação, dessa divisão, não pode ultrapassar a 2 salários mínimos nacionais vigentes hoje, que hoje o valor do mínimo nacional é de R$ 724, né? Logo, na verdade, não pode ultrapassar ao valor de 2 salários mínimos nacionais. Bom, como é que era antigamente? A prefeitura, através do Banco do Brasil, o Ministério do Trabalho e Emprego, sempre quando chegava o momento de mês de julho, o Ministério do Trabalho e Emprego enviava para o Banco do Brasil o repasse integral, mas integral não é do valor individual de cada um, é integral de todos os servidores da prefeitura
que tinham direito, independentemente do número de inscrição. Porque o último dígito do número de inscrição, ele tem uma relação com uma tabela que é divulgada anualmente, e essa tabela é que diz a partir de quando é que o servidor deveria ir até as agências do Banco do Brasil sacar esse valor. Como tradicionalmente esses valores sempre eram mandados no montante, de forma antecipada porque ninguém precisava esperar pelas datas respectivas, o que aconteceu esse ano? Por um problema, e isso é uma informação de acordo com o Banco do Brasil, em decorrência do contingenciamento, o aporte de recursos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, eles, esse ano, decidiram repassar de acordo com a data de cada um. Ou seja, quem tem como último número lá no PIS/PASEP finais 0 e 1, o dinheiro está liberado desde o mês passado, desde 15 de julho. Quem tem como número final 2 ou final 3, está disponibilizado desde este mês, desde o dia 14 de agosto. Para quem tem número final 4 ou 5, estará disponível a partir de 16 de setembro. Para quem é finais 6 ou 7 ou 8 ou 9, quaisquer um desses 4 dígitos, estiver lá como número final, estes receberão a partir de 14 de outubro. Então, todo mundo que tem direito vai receber o valor integral de R$ 724. A única diferença é que cada um receberá na sua respectiva data. Não é nenhuma ilegalidade. O que, na verdade, que nós tínhamos era uma antecipação, um adiantamento geral. E como antigamente a nossa folha de pagamento ela não era paga no corrente mês trabalhado, era sempre no 5º dia útil do mês seguinte, todos acostumaram-se que na folha de julho, que era paga no 5º dia de agosto, já vinha ali no contra-cheque a parcela denominada PASEP, ou PIS, e vinha já o valor. Agora, a única diferença é que o servidor, de acordo com a data, tem que deslocar-se a qualquer agência do Banco do Brasil para receber o valor. Então, está aí dado o novo informe, não há nenhuma legalidade, não há nenhum parcelamento de valor, tipo, vou receber R$ 300 agora, mais 300 depois, não. Todo mundo vai receber de forma integral, apenas nas respectivas datas. Bom, quanto à gratificação do PMAC dirigida aos trabalhadores da saúde, informei no programa passado que a gratificação PMAC, o projeto de lei foi protocolado na Câmara e meio que deu um alvoroço aí ontem, anteontem, algumas unidades básicas de saúde nos ligando e afirmando, não, porque temos que ir para a Câmara, porque vai ser votado agora. Como eu digo, entre em contato com o SIMP, acesse as nossas informações através das mídias eletrônicas, que a nossa informação ela é oficial e é certa, não tem erro. Nós informamos para as pessoas que nos ligavam que não tinha, nem entrou em pauta o projeto já protocolado quanto à gratificação do PMAC. E depois, ao entrarmos em contato com a Câmara, pediram para que a gente, terça-feira, ou seja, semana que vem, nós do SIMP, estejamos lá na Câmara apenas para conversar ali com os vereadores, com o presidente da casa, para ver ali se já há uma previsão de data, já de entrar na pauta do dia a votação do projeto PMAC, projeto este que já está protocolado pelo prefeito Eduardo Leite. Foi uma grande luta de anos, já não é de agora, né? Todo o esforço, toda a dedicação, a reunião, as várias reuniões que o SIMP fez com os mais diversos servidores da área da saúde, ligados, claro, ao Estratégia de Saúde da Família. Hoje, né, ele é concreto, esse projeto já está protocolado na Câmara de Vereadores. Então, semana que vem, nós estaremos informando. Aí a colega nos pergunta aqui, os recepcionistas das UBSs também receberão, os recepcionistas das UBSs também receberão o PMAC? Alexandre Luna. Alexandre, primeiro que são as UBSs que têm estratégia de saúde da família. UBS que não tem estratégia de saúde da família, não tem como, porque o PMAC é ligado ao programa, certo? E segundo, quanto aos profissionais, vou repetir aqui, porque eu falei no programa passado, entram os seguintes ocupantes de cargo: médico, médico psiquiatra, enfermeiro,
psicólogo, nutricionista, dentista, assistente social, farmacêutico, fonoaudiólogo, educador físico, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Isso são os cargos de nível superior. De níveis técnicos, médio, entram técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, agentes comunitários de saúde e auxiliar de saúde bucal. Aí no outro nível, agente administrativo, oficial administrativo, auxiliar de escritório, burocrata, oficiais, que eu já havia falado administrativo, ou qualquer cargo que ocupe a função de recepção da UBS, então está contemplado sim, auxiliar de serviços gerais, servente, escriturário e digitador. Lembrando que só entraram todos esses colegas graças à luta do SIMP com os trabalhadores. Há uma comissão de trabalhadores que representam esses segmentos, onde há mais de 1 ano e meio, 2, o SIMP e esses colegas vinham se reunindo, vinham estudando, vinham debatendo, inclusive para conseguir fazer valer todos os trabalhadores que estão inseridos numa unidade básica de saúde que tenha estratégia de saúde da família. Mas, no momento, pelo projeto do prefeito, não contempla ainda todas as equipes, ou seja, são praticamente mais de 40 equipes. São cerca de 23 que, num primeiro momento, equipes completas, que serão já contempladas com o PEMAC, quando ele for aprovado e sancionado pelo prefeito. E a luta do SIMP é para que se estenda, tão logo já para todas as outras demais equipes, porque tem que atingir a todos que têm estratégia de saúde da família e a esses profissionais ocupantes desses cargos que eu li. Então, com certeza, conforme a sua pergunta, recepcionistas entram sim. E terça-feira, semana que vem, estaremos acompanhando lá. Outra coisa também, né? Hoje teve um grande alarde, né? E causou uma certa temeridade aos agentes comunitários de saúde. Choveu ligações para o SIMP lá pela manhã, hoje, dizendo, olha, ouvimos falar que saiu um parecer do Tribunal de Contas da União, onde está mandando as prefeituras municipais demitirem os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias. E agora, o que vai ser de nós aqui em Pelotas? Papapá. Não levou 5 minutos, o SIMP já publicou lá no seu Facebook. Então, quem quiser acessar o Facebook do SIMP está lá, isso que eu vou explicar. Primeiro, pessoal, realmente há uma determinação por parte do Tribunal de Contas da União para prefeituras terem que demitir agentes de saúde e agentes de endemias. Mas, quais critérios para essa demissão? Que fique bem claro. O SIMP esclarece que, relativamente aos agentes comunitários de saúde de Pelotas, não se enquadram no parecer do Tribunal de Contas da União, que determina a demissão destes profissionais. Tal determinação, ela só é válida naqueles casos em que os municípios não fizeram seleção pública, ou seja, concurso, não fizeram, depois de fevereiro de 2006. Ou seja, foram aqueles municípios que, a partir de 2006, apenas contaram com esses profissionais de forma contratada. Então, essa medida, ela determina que, pós essa data, tal data, esses profissionais sejam admitidos somente via concurso público, ou seja, seleção pública. Então, essa determinação do Tribunal de Contas, para os nossos agentes comunitários de saúde de Pelotas, em nada lhes atinge. Observação. Agora, os agentes de combate a endemias aqui em Pelotas, nesse caso, a determinação do TCU os atinge. Por quê? Porque em Pelotas, até o presente momento, nunca foi realizado concurso público ou seleção pública para os agentes de combate a endemias. Os que têm são contratados. Portanto, a determinação do TCU atinge esses profissionais. E, neste caso, o SIMP ainda não sabe qual será a posição do Executivo Municipal frente a essa determinação do Tribunal de Contas da União. Então, fiquem tranquilos, agentes comunitários de saúde, mas
é importante ressaltar que os atuais agentes de combate a endemias que são contratados, segundo a determinação do TCU, provavelmente a Prefeitura de Pelotas, não sei se irá recorrer, se irá desacatar, bom, mandaremos um ofício para a Prefeitura de Pelotas até para termos informações qual será a sua posição referente a estes profissionais. Está dado aí um informe em primeira mão aí pelo SIMP. Bom, seguindo aqui a sequência da nossa pauta, nós vamos ver agora, pessoal, eu vou pedir para o nosso querido Wagner Borges, que encontra-se na Suite Master, antes que ele solte aí um breve comentário. O primeiro vídeo que veremos agora é a visita do SIMP à Escola de Educação Infantil Albina Pérez. A Escola de Educação Infantil Albina Pérez está interditada, né? Terá que passar por grandes reformas e, na oportunidade, a Prefeitura alugou um prédio que fica situado ao fim da Avenida Domingos de Almeida. Passa ali a rótula, a rua que leva até a rótula que vai para o Laranjal, ou seja, conhecida como Rua das Traíras, né, a Rua Rafael Dias Maza. Então, quase em frente à Escola Piratinino de Almeida, é o prédio aonde hoje está a Escola de Educação Infantil Albina Pérez. Bom, pessoal, vocês verão que não tem nada de cara de Escola de Educação Infantil. Por fora. Por dentro tem, graças à decoração, graças ao colorido, graças ao esforço das colegas que lá trabalham. Mas quem vê por fora, nada se parece com uma escola de educação infantil. Tudo fechado, não tem janelas, não tem sistemas de ventilação natural, não tem nenhuma janela com ventilação natural, não existe na escola ventilação, não há nenhuma entrada de luz natural, porque é todo dia com luz de lâmpadas fluorescentes e tantas outras situações que eu vou lhes mostrar no vídeo. Então, Wagner, solta para nós aí o vídeo para demonstrar aí a visita que nós fizemos, nós do SIMP, hoje à tarde. Olhem à frente e vê se isso parece uma escola de educação infantil. Parece um armazém fechado para estoque. Esses exaustores foram colocados para ter um pouquinho de ventilação. E aí dentro da unidade, pessoal, são várias salas de aula, só que elas todas tiveram que ser improvisadas com divisórias. Então fica dificílimo os profissionais, professores, auxiliares de educação infantil terem como dar aula. E aí a cozinha, ó, é cozinha e refeitório ao mesmo tempo, está dividido ali com os armários da cozinha, né? Esse é o pátio, não tem como colocar as crianças num pátio de recreação onde tem um monte de cascalhos e restos de concretos e obras, né? É inadmissível. Esse é o banheiro dos funcionários, que serve de depósito também para acondicionar materiais. E esses são os únicos exaustores que foram instalados para ter um pouquinho de ventilação. E aí, como vocês observam, pelo alto, ó, são todas divisórias. Então, essas divisórias são que separam as salas de aula. E aí, como é que um professor, porque são diferentes faixas de idade, né? Então, são atividades pedagógicas, obviamente, distintas. Então, por exemplo, uma sala está trabalhando com uma apresentação, onde os alunos têm que cantar, têm que falar num tom de voz mais alto. Não há nada que impeça, que diminua o barulho, o ruído, as vozes das crianças com as outras que estão sendo desenvolvidas na sala ao lado. Porque, na verdade, o que a SMED fez? Alugou um galpão, um armazém, onde colocou uma divisória aqui em linha reta e apenas subdividiu as salas, com um tapume pouco mais de 1,5 m de altura. Então, se você esticar o pescoço assim, você enxerga outra aula, depois ali mais para frente enxerga outra sala de aula, só que o barulho às vezes torna-se insuportável. Não é o barulho das crianças, vejam bem, não é isso. É que para você exercer a atividade pedagógica com as crianças, é óbvio que, em se tratando de crianças pequenas, até 6 anos de idade, né, você tem que comunicar-se mais, falar mais. As crianças também falam num tom de voz mais alto, que é normal, mas para isso é que o correto são salas de aula com portas, com iluminação natural, com salas arejadas, não de forma artificial. Agora, quem passa ali na frente nem sabe que é a escola de educação infantil. O pessoal da região sabe por ver a rotina do dia a dia, né? Então, é lamentável que o governo, que se diz preocupado com a educação,
mas não paga o piso dos professores, que se diz preocupado com a educação, onde outros profissionais, funcionários, recebem menos do que salário mínimo nacional, um governo que se diz preocupado com a educação, a maior imagem que retrata isso é justamente nesse local que eu estou falando, na Albina Pérez. Posicione-se no meio da rua. Se você olhar para um lado, é essa escola de educação infantil. É um galpão fechado por fora. Virou o pescoço, olhou para o outro lado, é a Escola Peritinano de Almeida com as salas de lata, aquelas salas de aula de lata. Então olha para cá é um armazém, olha para cá é a escola de lata. Esse é o verdadeiro retrato do tratamento da educação. Ora, não adianta dizer para a comunidade que já tem milhões em Pelotas aqui depositados via repasse do governo federal, que já tem um projeto, a gente sabe disso, de construção de 9 novas escolas de educação infantil, de reestruturação. A gente sabe que obras, enfim, tem transtorno. Agora, isso passa para o planejamento. Se há um planejamento, e houve, para captar o recurso, se há um planejamento que vai reformar uma escola e que será necessário para não deixar aquela comunidade desatendida ter que alugar um prédio, bom, primeiro, antes de colocar as crianças profissionais, eu no mínimo vou fazer todas as adequações necessárias, mínimas, de higiene, de saúde, de segurança, para poder desenvolver essas atividades. Não adianta eu, como prefeito, defender que não tem que fazer greve, que não tem que fazer paralisação, que eu estou preocupado com a educação, como o prefeito fez perante a juíza do trabalho lá, quando o retrato da educação é esse. E aí não tem como dizer que é mentira, porque estão aí as imagens. Então, isso se chama falta de gestão pública. Essa é a grande verdade, falta de planejamento para que as coisas ocorram da forma correta. Essa é a questão. Na sequência, pessoal, depois eu vou estar mostrando outro vídeo, vou tratar aqui de um tema também que haviam me pedido, né, através do Facebook do SIMP, e o SIMP imediatamente encaminha e resolve qualquer demanda que nos chega, e haviam nos questionado o seguinte, uma colega via Facebook, isso há cerca de uns 15 dias atrás, que ela fez concurso para professora, foi aprovada, e sabia que tinha vários professores em contrato emergencial. Contratos estes, alguns feitos em fevereiro desse ano. E como a lei municipal dos contratos emergenciais permite que é para atender situações excepcionais de emergência, possa ficar por um ano e ser prorrogado, a colega, no caso, a futura colega, né, nos perguntou por que a prefeitura não tinha ainda nomeado os professores desse último concurso e mantinha ainda os contratos emergenciais. O que nós fizemos? Nós havíamos verificado que a prefeitura já, em tal data, já havia homologado os editais, porque o prefeito, depois daquele edital enorme, separou depois por concurso, né, por área, em vários editais, porque se houvesse um problema judicial não barraria todo o certame, e imediatamente na época nós mandamos um ofício para o prefeito Eduardo Leite, mais precisamente no dia 15 de agosto nós mandamos esse ofício para o prefeito. Chegou a resposta hoje, 15 dias depois, 29 de agosto, quase 15 dias depois, chegou a resposta assinada pelo chefe de gabinete Thiago Bintti, na qual a gente agradece o envio da resposta, e exatamente no dia 18 de agosto, 3 dias depois ao questionamento do SIMP de quando a prefeitura iria contratar os professores e acabar com os contratos emergenciais porque não eram mais necessários, então dia 18 de agosto foi publicado o edital pela prefeitura, edital número 11/2014, onde nomeia os seguintes cargos, nomeou, né, porque foi dia 18 de agosto essa publicação, para os cargos de oficial administrativo, orientador educacional, merendeira, professor 2 artes, professor 2 ciências, professor 2 educação física, professor 2 ensino religioso, professor 2 espanhol, professor 2 geografia, de história, de matemática, de música, de português e professor de Libras. Então, pessoal, houve essa nomeação,
frente ao questionamento do SIMP, então funcionou a nossa cobrança, o nosso questionamento, a Prefeitura também agiu de forma rápida ao nomear esses profissionais, logo, à medida que eles já tomaram posse, obviamente, vai se extinguindo os contratos emergenciais. Bom, vou pedir para o Wagner, para tu deixar aí já na feição também, segura um pouquinho antes que eu faça um breve comentário. Nós também, ao sairmos da Escola de Educação Infantil Albina Pérez, nós fomos visitar a Unidade Básica de Saúde Navegantes, que, como o próprio nome diz, fica situada no bairro Navegantes, ao lado da UBAI Navegantes. Então, nós fomos na Unidade Básica de Saúde Navegantes e nos deparamos, e já não é a primeira vez, a gente já tinha feito esse levantamento há uns 2 anos atrás, e nós fomos lá registrar as péssimas condições de trabalho que os servidores da UBS Navegantes estão expostos, bem como a comunidade pelotense, que ali é atendida. Então, Wagner, pode soltar para nós o vídeo aí para demonstrarmos. Visita esta realizada hoje à tarde, por volta das 16h30. Olhem esse teto com uma grande rachadura. Quando chove, chove por dentro da Unidade Básica de Saúde inteira. Olha a umidade do teto. Isso é a parte interna da Unidade Básica de Saúde. Isso é o teto. Diz que quando chove tem que colocar vários baldes, né? Todas as paredes esfarelando-se, rachando-se, né? Descascando, né? Em deterioração total. Essa aí é a parte de recepção, com bancos de madeiras duros, baixinhos, né? Para uma pessoa mais alta complica ali para ficar sentada. Essa é uma das salas de atendimento. Vejam o estado da maca, toda arrebentada, colada com durex, né? E essa aí é uma outra maca também, né? E questões como de condições de trabalho, horas faltam. Não é o caso no momento, mas foi relatado que horas faltam luva de procedimentos, falta determinado medicamento do mais simples, gaze, enfim, né? É um grande problema que passam ali de condições de trabalho, né? É precária. A estrutura da Unidade Básica de Saúde, ela é muito precária e ela atinge ali diretamente o povo do bairro Navegantes, que também está nos assistindo. Um beijão, um abraço aí para o pessoal do Navegantes. Bom, estamos aí a 4 minutos do término do programa. Quero mandar aí outros abraços que haviam nos solicitado. Quero mandar um beijo, um abraço para os meus colegas de trabalho, mas são amigos pessoais, o Rovani Montiel e o Fábio Minho. E, claro, um beijo, um abraço para eles e para suas respectivas famílias, né, que também estão nos assistindo nesse momento. Antes de vir para cá, para os estúdios da TVC, estiveram nos visitando rapidamente ali no SIMP. Então, um beijão para vocês, um abraço para suas famílias, obrigado pela audiência e obrigado também pela amizade de vocês. E também um grande abraço para o meu amigo Diniz, o Diniz, né, que é guarda municipal e apresenta o seu programa aqui semanalmente pela TVC. Bom, pessoal, eu recebi aqui, e como temos 3 minutinhos sobrando, quero colocar aqui algumas mensagens que também chegaram agora, para nem serem precisas, serem lidas, na verdade, no programa seguinte, né? Olá, Tiago, boa noite, parabéns pela tua apresentação. És mais do que um defensor dos... És mais do que um defensor da categoria. Tu és amigo, líder, e a categoria merece uma pessoa como tu. Um grande abraço, Vanilda. Vanilda, um beijão, um abraço, fico lisonjeado aí pelo envio da mensagem. Não é tudo isso não, né? Então um grande abraço para ti, um beijão, obrigado aí pela tua audiência. Vendo a outra mensagem aqui. Olá, Tiago, boa noite. Programa muito bom como sempre, bastante informativo. Realmente é um verdadeiro caos. Várias unidades básicas de saúde. Sei que estivesses visitando a colônia. Isso, eu estive lá na colônia, visitando a colônia anteontem, quarta-feira. Então, mandar um beijo, um abração lá para as escolas que eu visitei na colônia, né? O João da Silva Silveira, Garibaldi, o pessoal lá do Grupelli, da Unidade Básica de Saúde do Grupelli. Um beijão, um abraço para todos lá. E também há várias unidades com problemas.
Beijo, abraço, final 89, não assinou a mensagem. Né? Eu tive lá visitando realmente a Unidade Básica de Saúde do Grupo L e pouca coisa mudou de quando eu trouxe as imagens do Grupo L esse ano. Esse ano mesmo eu apresentei aqui um dos programas do SIMP com imagens das más condições de trabalho lá da Unidade Básica de Saúde do Grupo L. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao término do nosso programa. Eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, né, me despeço aqui de vocês agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua paciência, né, reforço o beijo de novo para o pessoal da Darcy Ribeiro, né, para quem não acompanhou até às 7h30, né, o beijo, um abraço pessoal da Darcy. Desejo a todos vocês, munícipes, cidadãos, né, que contribuem com o dia a dia para a nossa cidade, um belo final de semana e prometendo retornarmos aqui ao vivo pela TVC sexta-feira que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.